Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de julho de 2023, são 8 horas da manhã. E as provas contra os agressores de Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma chegam hoje ao Brasil. O tira-teima da Polícia Federal para a divergência entre Moraes e os acusados de agressão será dirimida. A polícia italiana entrega ainda nesta semana à Polícia Federal do Brasil as imagens do circuito interno de TV do aeroporto de Roma que capturaram o episódio da agressão ao ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira. As imagens já foram preservadas e serão solicitadas pela adidância da PF na Itália por cooperação internacional nesta segunda-feira. Elas deverão servir para que a PF elimine a divergência entre as versões do próprio ministro, que fez uma representação à Polícia Federal relatando o episódio, e os três acusados de agressão, o empresário Roberto Mantovani Filho, sua mulher Andréia Munarão e o genro do casal, corretor de imóveis Alexandre Zanata, estão envolvidos. Nesse domingo, os três contaram história diferente sobre o que aconteceu no aeroporto. No relato à Polícia Federal, Moraes afirmou que a confusão começou quando Andréia Munarão se aproximou dele e o chamou de bandido, comunista e comprado. Em seguida, Mantovani teria passado a gritar e dado um tapa no óculos do filho. O ministro não estava com escolta policial no momento da abordagem. Moraes contou ainda que alertou o grupo de que tiraria fotos de todos eles e representaria a Polícia Federal e incluiu as fotos no documento. Os três, mais o filho de Mantovani, que teria ajudado a conter as agressões, foram intimados a depor neste domingo, mas só Zanata compareceu. Já Mantovani e Andréia não prestaram depoimento. Ou seja, o casal sugere que quem os agrediu fisicamente foi o filho de Alexandre de Moraes e não o contrário, porque eles dizem que tentaram interromper uma agressão à esposa dele. Esse é o tipo de divergência que as imagens do circuito interno do aeroporto poderão esclarecer. Mas aí, minha amiga, meu amigo, é o seguinte: o Alexandre de Moraes mandou tirar foto no momento da agressão. Ele tem foto, as câmeras vão registrar junto. E tem mais. O Alexandre de Moraes conta ainda uma outra história às autoridades. Alexandre de Moraes relata como ele e a família foram agredidos em Roma. Basicamente, aqui o Moraes diz o seguinte, palavras dele, entre aspas: a esposa Andréia e Alex Zanata, citados nominalmente por Moraes, genro do casal, retornaram à entrada da sala VIP onde eu e minha família estávamos e novamente começaram a proferir ofensas. Alertei que seriam fotografados para identificação posterior, tendo como resposta uma sucessão de palavras de baixo calão. Como se vê aqui, não tem muita dúvida, o Moraes sabe muito bem quem foi, fotografou quem foi, fotografou e filmou as agressões, e como se não bastasse as provas que Moraes já entregou à Polícia Federal, a filmagem das câmeras do aeroporto de Roma chegam nesta semana e talvez hoje, há cogitação de que pode chegar hoje esse material, mas seja como for, as imagens já foram preservadas. O que significa isso? As autoridades italianas já fizeram com que as imagens fossem retiradas do arquivo do aeroporto, então não há risco mais de essas imagens serem apagadas. Roberto Jefferson, Daniel Silveira e ex-candidato a vereador estão presos por ataques ou ameaças a ministros do STF.
Com o acirramento político no país, especialmente a partir de 2018, os ministros do STF viraram alvos desses caras e eles estão cumprindo cana dura. Veja que o Daniel Silveira, o Alexandre de Moraes e aquele candidato a vereador, um tal de Rejane Boa Pinta, sei lá o nome dele, tá aqui o nome dele, quer ver? Candidato a vereador. Em julho do ano passado, a PF também prendeu Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, em Belo Horizonte, após ele publicar vídeos nas redes sociais ameaçando ministros do STF. Ele já está preso há 1 ano. Veja só a encrenca em que esse pessoal se meteu. E dizemos nós aqui do Blog da Cidadania para você o seguinte: essa família que agrediu Alexandre de Moraes precisa servir de exemplo. Precisa servir de exemplo para essa escória bolsonarista que acha que pode agredir quem quiser, a hora que quiser, principalmente se for rico, como aparentemente é essa família de fascistas. E o Zanin, não é? Ele, o novo ministro do STF, Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, ele é favorável ao juiz de garantias, tema que votará em breve no STF. E o que é o juiz de garantia, minha amiga, meu amigo? Juiz de garantias é um juiz que cuida da instrução penal. E depois haverá um outro juiz que vai julgar o caso. Por quê? Porque até o Sérgio Moro aparecer na cena nacional como apareceu, o mesmo juiz fazia a investigação, a produção de provas. Instrução penal é a produção de provas contra o acusado. Então o juiz fazia a produção de provas, coordenava a produção de provas, autorizava investigações, autorizava perícias, não é? Autorizava a oitiva e testemunhas e depois ele julgava. Então o juiz estava muito envolvido está ainda hoje muito envolvido com a acusação. E o que se pretende com o juiz de garantias é evitar novos Sérgios Moros, não é? O que se pretende é que um juiz cuide da instrução penal, esse juiz de garantias, e outro juiz que não tem nada a ver com o processo, com a produção de provas, ele vai analisar o que foi juntado ao processo e aí ele vai decidir, vai dar a sentença sem se envolver com a acusação. Porque o Sérgio Moro mostrou que o envolvimento de um juiz com a acusação pode resultar em grave e irreparável prejuízo para o réu, que muitas vezes é inocente, como aconteceu com Lula. E em Bruxelas, na Bélgica, Lula diz esperar fechar o acordo com a União Europeia e o Mercosul ainda em 2023. Ele está na Bélgica para participar da cúpula que reúne países da Comunidade de Estados Latino-Americanos, Caribenhos e da União Europeia, CELAC e UE. Vamos ver se dessa vez sai, porque essa novela está há anos aí. PT e PSB vão perder espaço após a reforma ministerial para acomodar o Centrão. Isso é inevitável e o PT e o PSB vão ter que ter maturidade para entender que o governo não tem maioria. E sem acordo o governo vai afundar e ninguém vai ganhar nada com isso. E com o mesmo número de deputados há 30 anos, pode haver uma dança das cadeiras na Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados é a Câmara dos Representantes. Então, ela representa numericamente, cada estado tem uma representação numérica do tamanho da sua população. Então, por exemplo, São Paulo é o estado com mais parlamentares na Câmara dos Deputados, porque é o estado mais populoso do Brasil. Pesquisa do DIAP, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, aponta para perdas de cadeiras de parlamentares em 7 estados e ganhos em outros 7 devido às alterações demográficas nos estados do país detectadas pelo IBGE.
E na reta final do mandato, o Aras quer vender para o Lula o pacote que ele vendeu para o Bolsonaro. Mas não vai funcionar porque o Aras está muito manchado no cenário nacional, na magistratura, no Ministério Público, pelo trabalho vergonhoso que ele prestou a Bolsonaro. E o Lula não está procurando um defensor, ele está procurando alguém justo e sem envolvimento político. 2 anos após mudança, o STF estuda voltar a julgar em 2 turmas as ações penais, porque até julho do ano passado o TSE tinha a primeira e segunda turma para julgar ações penais. O Lula, por exemplo, o caso dele foi julgado na segunda turma do STF. E depois o Fux inventou que ia ser só tudo decidido no plenário, e houve um grande engarrafamento de ações no STF, e isso vai mudar agora. E vai acelerar as ações penais. O STF tem 20 ações penais esperando para ser julgadas, e estão atrasadas. O julgamento do Collor se alargou, por exemplo, o julgamento do Collor se alargou e atrasou muito as coisas. Então essas 2 turmas vão evitar que ações penais fiquem paradas no tribunal. E o crime compensa. Militar expulso das Forças Armadas, além, minha amiga, meu amigo, de não pagar pelos seus crimes, ainda recebe uma pensão vitalícia. É por isso que o militarismo no Brasil causa tantos males. E Anderson Torres e os financiadores de 8/1, que já estão mapeados pela CPMI do golpe, são prioridades da comissão e da relatora da comissão, a Elisiane Gama, a partir de agosto. Os bolsonaristas vão começar a responder de verdade agora pelos seus crimes. E o Boulos vai manter a estrutura de sempre do PSOL, que tem muita gente do partido no comando da campanha, mas desta vez ele vai ter um marqueteiro profissional, até porque Lula vai estar junto com ele nessa campanha em São Paulo, e é grande a esperança do PT de eleger o Boulos, principalmente do Lula, para realmente recuperar a maior cidade do país, a maior da América do Sul, e uma das maiores do mundo. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.